Moreira foi o novato do ano na temporada 2024 da Moto2. Eu ainda quero voltar a falar sobre os pilotos da MotoGP e comentar um pouco mais sobre cada um deles na temporada 2024. Mas vocês me pediram para falar de Diogo Moreira também pelas redes sociais, então cá estou para a gente conversar um pouquinho sobre esse ano do piloto brasileiro. Partindo lá do comecinho, porque essa foi uma pergunta que me acompanhou durante todo o ano, muita gente me fez essa pergunta, fosse nas redes sociais, fosse na própria transmissão. Muita gente queria entender por que que o Diogo fez a opção de ir para Italtrans ao invés de seguir na MSI, onde ele correu na Moto3, já que a MSI foi tão bem na Moto2, inclusive foi a campeã com o Aelbura. Quando o Diogo definiu o salto dele para a categoria na intermediário, não existia a opção de correr com a MSI, porque não existia MSI. A MSI não estava lá naquele momento. Né? Eles tinham falado que gostariam de subir com o Diogo, tinham deixado essa porta aberta para tê-lo na classe do meio, mas no momento em que ele definiu o salto, a equipe não existia. A equipe só veio existir depois. Eles tinham manifestado interesse em estar na categoria, mas a vaga mesmo só veio no instante em que eles assumiram o lugar da Pons, tanto na Moto 2 quanto na Moto E. Mas no momento em que ele definiu o salto, não existia a equipe na Moto 2. Então, para ele, era um risco também. Vou ficar esperando aqui. De repente, a equipe não sai e ele acaba sem vaga. Então, ele definiu uma mudança pela Italtrans. A Italtrans chegou a fazer um teste ali, né, meio que um vestibular de pilotos. O jogo foi bem, e aí eles acabaram escolhendo o piloto brasileiro e ofereceram um contrato de 2 anos. E isso acho que foi uma coisa excelente, inclusive, porque ele pôde trabalhar com um pouco mais de calma. Normalmente, né, tem muito piloto novato que acaba não tendo essa tranquilidade no primeiro ano. A gente viu isso muito na Moto3. Né? Teve gente que mal começou, não teve chance de mostrar resultado e já ficou sem lugar. Então, é importante também que o piloto estreante tenha a capacidade, né, tenha a possibilidade, melhor dizendo, de trabalhar com calma e aí sim poder mostrar resultado. A Italtrans em si não é uma equipe ruim, a gente falou sobre isso também em outros momentos da temporada. É uma equipe que foi campeã com o Enea Bastianini, pode não estar vivendo assim o grande auge dela, mas é uma equipe que sabe vencer, ela já fez isso antes. E mais do que isso, é uma equipe que também se reforçou para 2024. Quem comanda a equipe é o Roberto Brivio, que foi coordenador da Suzuki na MotoGP. Ele é irmão do David Brivio, que é um dos chefes de equipe mais reconhecidos da MotoGP. O David trabalhou com o Valentino Rossi nos anos vencedores da Yamaha. Ele, inclusive, foi um dos caras que mais incentivou essa mudança, né, do Valentino da Honda para a Yamaha lá atrás, no começo dos anos 2000. Depois seguiu com ele quando ele foi para a Ducati. Recentemente passou pela Fórmula 1 até voltar para a MotoGP e hoje trabalhar na Trackhouse. E eles também têm o Lívio Supo como consultor. A questão do Supo eu acho um pouco mais confusa, porque o Supo, ele é empresário do Denis Foggia, que era o companheiro de equipe do Diogo. Então, exatamente a relação ali do Supo é um pouco mais complicadinho de entender. Mas ele estava lá, tinha o uniforme da equipe, tanto que ele estava lá no pit wall no fim de semana em Barcelona. Mas não falta gente experiente. O Livio Supo chefiou a Ducati nos anos vencedores do Casey Stoner, chefiou a Honda também com o Stoner e nos primeiros anos vitoriosos do Mark Marques. Então também é um cara de muito conhecimento. Então, certamente é uma equipe que soube se reforçar para voltar a vencer. E eu acho que o próprio desempenho do Diogo é uma mostra de o quanto essa equipe conseguiu trabalhar ao longo do ano para que ele pudesse se desenvolver. Como um piloto novato, o que a gente espera dele é exatamente isso, que ele vá de menos para mais. A Moto 2, hoje, ela é um salto muito grande entre Moto 3 e Moto 2, porque é uma categoria que foi feita para diminuir o degrau entre a Moto 2 e a MotoGP. Mas aí acabou que o passo entre a classe menor e a do meio ficou muito grande. É um aumento de potência muito grande, é uma moto que tem muito mais coisas, né? Muito mais eletrônica embarcada, então tem um fator de dificuldade importante ali. Então, essa adaptação é muito mais difícil. Se a gente olhar, por exemplo, o Zanguevara. O Zanguevara fechou o segundo ano dele agora na Moto 2. E não dá pra gente dizer que ele tá plenamente acostumado com a categoria, porque a performance dele ainda é muito irregular. Ele ainda sofre bastante, né? Tanto que, assim, ele não vai seguir com as par. Ele conseguiu, inclusive, uma mudança de equipe bem interessante, porque ele vai correr com a Pramac no ano que vem, que é a equipe parceira da Yamaha, sendo companheiro do Tony Arbolino. Mas o que ele fez até agora
não parecem nada com aquele piloto que foi campeão da Moto3 há pouquíssimo tempo. Então, é uma transição difícil, tem muita gente que não se adapta, tem muita gente que sofre durante muito tempo para conseguir efetivamente se adaptar. Tem muita gente que, ok, se adapta de cara, mas também tem gente que não consegue. Então é uma categoria difícil e é uma transição complicada. No caso do Diogo, no fim de semana do Grande Prêmio Solidário de Barcelona, ele deu uma entrevista para a ESPN e ele comentou com o André Linares que ele precisou ganhar peso, né, nessa transição de categoria. E a gente não está falando de peso de engordar, a gente está falando de peso de ganhar músculo, porque também é uma categoria que exige uma transformação física dos pilotos. Na Moto3, a gente está acostumado a ver pilotos mais magrinhos, pilotos menorzinhos, e quando eles chegam na Moto2, tem uma transformação ali importante. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. O cara não dorme um dia de um jeito e acorda no dia seguinte de outro. Então também é uma coisa de dificuldade, também exige um tempo de preparo. Mas a campanha do Diogo, o que eu gosto muito dela é efetivamente isso. Ele conseguiu ir de menos para mais, que é basicamente o que se espera de um novato. Ninguém quer outra coisa de um novato, quer que ele vá melhorando ao longo do ano. E ele foi fazendo isso. A segunda metade de temporada dele foi muito mais forte. Ele teve ali no GP da Alemanha, que ele ficou muito perto do pódio, numa disputa com o Ayogura. O pódio acabou ficando com o Ogura. E a última corrida da temporada, acho que foi meio que para coroar o esforço que ele fez ao longo do ano todo. Ele perseguiu o Ogura durante toda a corrida, colocou pressão no Ogura, né, o campeão do mundo, durante toda a disputa, e conseguiu ficar com o último lugar do pódio com uma manobra que eu tenho certeza que vocês também se lembraram disso, porque todo mundo se lembrou disso, a MotoGP lembrou disso, tudo que é jornalista no mundo lembrou disso. Uma manobra que a gente já viu antes, porque foi uma manobra como aquela que definiu o Grande Prêmio de Barcelona de 2009, numa disputa entre o Valentino Rossi e o Jorge Lorenzo. Era uma manobra que naquela época nunca tinha sido feita. O Valentino Rossi inventou aquela ultrapassagem. Eu me lembro que uns anos depois eu conversei com alguns fotógrafos, fazendo uma matéria mesmo sobre fotografia em corrida, e aí eles me falaram que não tinha um único fotógrafo naquele ponto da pista, porque aquele não era um ponto de ultrapassagem. Então não tinha ninguém esperando que acontecesse nada ali. E aí, de repente, o Valentino inventou aquele ponto. E aí todo mundo falou: ih, caramba, não tinha ninguém ali. E depois, todos os anos, sempre tinha alguém ali esperando acontecer alguma coisa. E foi exatamente isso que o Diogo fez. Replicou uma manobra das mais conhecidas do Mundial para bater o Ogura e conseguiu o primeiro pódio dele. Foi o desfecho dessa corrida que garantiu o resultado de melhor novato do ano. Ele foi para Barcelona com uma pequena margem em relação aos cenários. Era basicamente assim: quem terminar na frente leva essa disputa. E ele terminou com muita vantagem. Ele ficou com a 13ª colocação na classificação, com 80 pontos, empatado ali com o Albert Arenas, que é um piloto bastante mais experiente do que ele. 194 pontos a menos do que o Ayogura, enquanto o Senna ficou na segunda colocação, né, nesse ranking de novatos, em 18º com 55 pontos, 25 a menos do que o Diogo. O Denis Wonchuk também estava na disputa ali de novatos, ele também tinha chances matemáticas, mas eram muito pequenas porque ele já estava muito atrás do Diogo, ficou com o 19º posto na classificação, enquanto Raume Maziá, que também era novato, né, um dos quatro, em 28º na tabela. Então, acho que os sinais positivos estão todos ali. Eu já mencionei isso outras vezes. Eu gosto muito da carreira que o Diogo tem feito até aqui, porque ele tem tido os tempos certos, né? Muita gente fala: ah, mas será que não era melhor ele ter ficado na Moto3 para brigar pelo título? Acho que 2 anos de Moto3 é ok. Ah, podia ter ficado para tentar brigar pelo título? Podia. Era uma obrigação? Não, não era. Às vezes, assim, se você entende que você cumpriu a tua fase de aprendizado, ok, passa. Outra coisa, a chance na Italtrans surgiu. Aí você recusa a chance na Italtrans. De repente você não sabe qual é a chance que vai vir depois. Então, se você teve uma boa chance agora, é melhor você aceitar do que você arriscar não ter uma outra boa chance no futuro porque você quer ficar aqui mais um pouco. Então, eu não acho que ele tenha feito a coisa errada. Ia ser legal se ele pudesse brigar pelo título na Moto3 e mais ainda se ele vencesse o título na Moto3. Claro que seria, mas eu não acho que ele cometeu um erro. Acho que ele aprendeu o que ele tinha para aprender na Moto3 e passou de categoria. E acho que o desempenho dele na Moto2 mostra isso. Ele aprendeu o que tinha para aprender, evoluiu ao longo do ano. Acho que uma das dificuldades teve ali também de conservar pneu, porque a gente viu que tinha essa questão ao longo das corridas, né? Que às vezes começavam muito forte, quando chegava no final não conseguia manter o mesmo nível de desempenho. E me parece que isso foi uma coisa que ele foi aprendendo na reta final da temporada.
Então, acho que as perspectivas para 2025 também são positivas. Ah, isso significa que ele vai brigar pelo título em 2025? Acho que é muito cedo para a gente saber. Eles fizeram um teste ainda, acho que, né, um teste, não dá muito para saber, tem piloto novo chegando, tem um cenário todo aí para a gente analisar ainda, então é muito cedo para a gente falar de ordens de forças de Moto2 para 2025, mas de qualquer forma, eu acho que o cartão de visitas que ele apresentou nessa temporada 2024 é muito interessante para o que vem pela frente, especialmente pelo que apresentou em Barcelona. Em Barcelona, o Diogo mostrou para todo mundo mais um motivo para a galera ficar de olho nele. E acho que isso é muito importante para um piloto que vem de um país que não tem tanta tradição nesse esporte, para um país que, né, ele basicamente carrega sozinho a bandeira brasileira no Mundial. Tem o Eric Granato, que inclusive vai seguir na Moto E, mas falando de estéreo combustão, ele tá sozinho ali. Então, acho que é importante você ter essa mostra, né? Esse aviso para todo mundo de, olha só, eu tô aqui, dá uma olhada no que eu sei fazer. Então, acho que a campanha do Diogo é muito interessante em vários sentidos, pela maneira como ele encerrou, pela maneira como ele se desenvolveu ao longo do ano, também pela maneira como ele devorou companheiros de equipe dele, porque era um cara muito mais experiente, era um cara que supostamente seria o líder da equipe e não teve a menor chance de fazer isso. Então acho que foi um primeiro ano muito bom, que deixa a gente ansioso para saber o que ele vai fazer em 2025. Então me conta aí, o que você achou da temporada do Diogo Moreira? Me conta e a gente vai conversando. E não esquece, amanhã tem live a partir das 8h20. Então não se esquece de se inscrever, ativar a notificação e tudo mais. E aparece aqui amanhã pra gente poder trocar ideia. Até mais.